Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui as coisas andam meio devagar. Eu tô com uma virose um pouco chata. Inclusive, hoje eu nem fui para o trabalho. Graças ao Senhor bom Deus, o pessoal do meu trabalho é muito compreensivo. Eu acabei ficando em casa, mais recolhida, mais quietinha, tentando me hidratar bastante e esperar, né, essa fase passar. A vida é feita de fases. Então, vamos encarar cada uma delas. E no vídeo de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que ainda está quentinho no meu coração. E eu sei que a palavra é lançada do púlpito e cada um vai receber de acordo com a sua necessidade. Eu creio da seguinte forma: Deus nos alimenta a cada culto e Ele sabe exatamente qual o tipo de alimento que a gente precisa. Então, eu absorvi a palavra de uma forma e eu quero compartilhar com vocês. Provavelmente outras pessoas que estavam no mesmo culto, ouvindo a mesma pregação, absorveu de uma forma totalmente diferente da minha e vão ser edificadas, abençoadas da mesma forma porque elas absorveram aquilo que elas precisavam. No culto de domingo foi falado sobre 1 João, no capítulo 4, dos versos 7 até o 21, se não me engano. Nessa palavra, o pastor dá um ensinamento sobre esse medo que paralisa a gente. E ele falou sobre o amor de Deus, que é esse amor quem lança fora todo medo. O apóstolo João escreve da seguinte maneira: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. E um pouco mais à frente, ele vai dizer algo assim poderosíssimo. No amor não há medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. E aí eu fiquei pensando no seguinte: quantas vezes nós não deixamos de fazer coisas por medo? Esse medo que paralisa mesmo. Medo de fazer algo por alguém, medo de errar, medo de tentar, medo do futuro, medo de ajudar, medo de não ser suficiente. Enfim, esse medo que acaba nos paralisando, acaba fazendo com que a gente deixe de viver coisas que poderíamos viver de formas intensas. Eu fiquei muito tocada com a palavra de domingo e automaticamente o Espírito Santo me fez lembrar, quando eu comecei o devocional, a fazer o devocional com a pastora, tinha a história de dois amigos, bem no início, sabe quando tá dando início, ali na introdução do devocional, não tinha nem chegado no devocional em si, na introdução, quando tá falando sobre o que a gente vai aprender e tudo mais, tem essa partezinha lá da história desses amigos. E aí eu me lembro, eu só não lembro muito bem o nome, mas eu acho que era Muhammad e Samir, se eu não estiver enganada, era esse o nome. E se eu não estiver enganada também, é uma história do século XIX. Mas vocês dêem um Google aí, vai dar certo. A história parece que é muito famosa. Um dos amigos era paralisado, ele não andava, nada. O outro amigo era cego, então ele tinha as pernas, porém não tinha a visão. E o outro tinha a visão, porém não tinha as pernas. Ao invés deles se paralisarem, olharem para si, olharem para a situação deles, para aquilo que lhes faltava e ficar paralisado, eles olharam um para o outro, tipo, ó, tá, eu tenho as pernas, mas não tenho os olhos, você tem os olhos e não tem as pernas, e se a gente se juntar, o que a gente consegue fazer? E aí eu me lembrei disso, o Espírito Santo me fez me lembrar disso, e eu pensei, uau, se eles tivessem pensado no que as pessoas iriam falar, em como elas iriam julgar, em quão talvez ridículo eles pareceriam aos olhos daqueles que seriam os perfeitos, ao invés deles se prenderem a isso, aqueles que são perfeitos vão achar que nós somos ridículos por estar dessa forma. Eles se libertaram, eles se uniram forças mesmo e conseguiram avançar. E aí eu me lembrei disso e eu pensei, gente, quantas vezes eu não olho para mim e só vejo a parte que me falta. Eu vejo aquilo que ainda não consegui alcançar, o conhecimento que eu não consegui ter, o tempo que eu perdi, e ainda não consegui alcançar tal coisa. E eu fiquei pensando, se eles tivessem olhado só para a falta das pernas ou para a falta dos olhos, eles não teriam avançado juntos. E nós não conheceríamos essa história tão incrível, porque quando a gente lê sobre isso, a gente fala, uau, que pessoas incríveis. Foram de uma humildade, foram de um amor para com o outro, assim, um reconhecer mesmo de que o outro pode aquilo que eu não posso, mas eu posso algo que o outro não pode. Foi incrível, gente. Eu achei isso incrível. E aí eu pensando, gente, é verdade. Eles lançaram fora todo medo.
E não é uma coisa assim que, eles olharam na Bíblia e leram a Bíblia. Eu não estou nem falando da Bíblia nesse caso, eu estou falando como seres humanos. Eles lançaram fora o medo de julgamento, o medo de dar errado, o medo de um cair, o medo de tropeçar porque o outro não enxergou a pedra, e eles apenas disseram, olha, dá certo, vamos embora, vamos fazer, vamos acontecer. E quantas vezes a gente deixa de viver o propósito de Deus justamente porque o Senhor já colocou do nosso lado pessoas que têm aquela facilidade de executar determinada coisa que a gente não tem, e ao invés da gente falar, uau, é meu parceiro, eu não consigo executar isso, mas consigo executar alguma coisa que ele não consegue também, vamos caminhar junto. Aí a gente olha e fala, nossa, deixa eu voltar para minha casinha, porque eu não consigo executar aquilo que fulano consegue. E o fulano olha e diz, ele consegue executar aquilo que eu não consigo. E às vezes levanta o nariz e fala, mas eu consigo tal coisa. Sendo que se todos abaixassem a cabeça e mantessem a humildade e dessem as mãos, conseguiriam chegar muito mais longe. Gente, foi assim, uma virada de chave. O capítulo vai falar sobre o amor de Deus. E que esse amor, quando nós mergulhamos nesse amor, a gente lança fora todo o medo que paralisa, não aquele medo que nos mantém vivos, né? Porque tem um medo racional ali que nos mantém vivos. E eu me lembro que o pregador tinha dado bastante exemplo desse tipo de medo, né? Ele deu um exemplo da altura, que é o púlpito lá da igreja, e ele disse, olha, se eu falar para um adolescente, pula daqui, ele vai pular, porque ele sabe dos seus limites. Mas se eu disser para um idoso, pula daqui, ele vai olhar e falar, não, se eu pular daqui eu vou me machucar. Então, assim, ele tem a consciência daquilo que ele pode e não pode fazer. Então, esse medo nos mantém alertas e nos mantém vivos. É normal esse medo, natural. Mas o medo que te paralisa, que te impede de realizar coisas, que te impede de avançar no propósito que Deus tem para sua vida, esse medo não vem do Senhor. Esse medo não deveria estar aí. E você deveria mergulhar na palavra de Deus e conhecer o verdadeiro amor que pode te libertar desse medo. Então eu espero de todo o coração que essa palavra edifique você, te encoraje a se levantar, a manter a humildade, a dar a mão para a pessoa que está do seu lado. E se não tiver ninguém mesmo, eu não estou falando de você se sentiu sozinho, não. Se de fato você não tiver ninguém, dê a mão para o Espírito Santo de Deus, porque eu tenho certeza que ele vai te levar nos lugares que você precisa e nos lugares que ele tem propósito para te levar. E você vai conseguir avançar. Eu espero que essa palavra tenha te edificado, te encorajado, e eu espero que você se levante. Espero que você perca esse medo paralisante, mergulhe no amor de Deus, que lança fora todo medo, e que você levante, prospere, que você ande, caminhe no propósito que o Senhor tem para a sua vida. Se essa palavra edificou a sua vida, tocou teu coração de alguma forma, encaminhe para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser encorajadas também. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. E lembre de mim em suas orações. Fique com Deus e até o próximo. Beijo!